com a paz do Senhor? Amém. Quantos estão felizes de estar mais uma vez na casa do nosso Pai? Glória a Deus. Temos o privilégio mais uma vez de estarmos adorando em espírito e em verdade. Aleluia. Santo Espírito de Deus, nós te damos graças, Senhor, não por aquilo que tu faz, mas por aquilo que tu és. Oh, Senhor, nesta noite nós já podemos sentir a tua presença neste lugar. Pessoas que entraram aqui, Senhor, eu sei que essa noite vão sair diferente. E nós glorificamos a tua presença por isso. Aleluia. Queria pedir aos irmãos, primeiramente, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, a qual Ele me concedeu. Agradecer ao pastor Rico pelo convite. Agradecer ao meu esposo, que tem estado comigo nessa caminhada, nessa jornada. Tem sido um dos meus pilares para caminhar na presença do Senhor. Queria pedir aos irmãos para que abrissem seus livros no livro de Êxodo, número 33, versículo 9. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Os irmãos podem se assentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando eu recebi a oportunidade para trazer algo da parte do Senhor para a igreja, eu comecei a estudar e uma palavra surgiu no meu coração, mas essa palavra era de mim mesma. E ontem, no meu horário de almoço, estudando um pouco mais sobre a palavra, o Senhor falou no meu coração. E Ele falou para mim: não é essa palavra que você vai levar naquela noite de quarta-feira para os seus irmãos. E essa palavra que eu trouxe hoje, que eu vou falar para os irmãos, é algo que tem queimado no meu coração. É algo que tem ardido no meu coração. Porque quando nós vamos falar de tenda e quando nós vamos falar de milagre, a palavra que mais me chamou a atenção nessas duas palavras foi a palavra milagre. Porque muitas vezes buscamos o milagre, mas não buscamos o que faz o milagre. Não buscamos a presença do que libera o milagre. Não queremos caminhar com o que libera o milagre. Queremos apenas o milagre. E quando eu começo a ver a trajetória de Moisés, desde que Moisés ele é gerado, porque a palavra vai nos dizer que desde que nós somos gerados no ventre de nossas mães, o Senhor ele já nos conhece. Nós sabemos que Moisés ele já tinha uma promessa. Nós sabemos que Moisés ele já seria o libertador do povo, porque o Senhor tinha escolhido. E a trajetória de Moisés ela não é nem um pouco fácil. E mesmo assim Moisés ele não quer somente a promessa. Moisés ele quer a presença. Moisés ele quer caminhar com a presença. E muito mais do que caminhar com a presença, Moisés quer viver na presença. Moisés quer sentir a presença. Moisés quer estar no centro da presença. E quando eu começo a ver o povo do Egito, sai do Egito, caminha pelo deserto, e o Senhor lá no Egito já tinha mostrado a sua presença e o milagre, mas o povo continuava focado somente na promessa. O povo sai do deserto, o Senhor abre o mar, o povo glorifica, mas o povo esquece da presença. E mais uma vez o povo murmura. E como se não bastasse, o Senhor conduzindo o seu povo, águas que eram impróprias para o consumo, o Senhor as torna boas. O povo toma, o povo lembra da promessa, mas esquece da presença. E como se não bastasse, a coluna de nuvem guiava o povo de dia e a de fogo durante a noite. E o povo esquece da presença.
E como se não bastasse, carne e o maná cai do céu, e o povo esquece da presença. O povo quer a promessa, mas não quer a presença. O povo quer a promessa, mas esquece de quem prometeu. E esquece que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E não importa o tempo, não importa o preço, aquilo que ele te prometeu vai cumprir. E o povo caminhando pelo deserto, o povo não se cansa de reclamar, não se cansa de murmurar, não se cansa de deixar a presença e a promessa de lado. E aí eu fui ler nesse mesmo capítulo e uma atitude de Moisés, que deveria ser a atitude que nós temos todos os dias, me impressiona. Porque Moisés ele vai armar uma tenda. Só que Moisés ele não vai armar uma tenda de qualquer maneira. O Moisés ele sai do arraial para montar a sua tenda fora dele. E o que eu entendo com isso? É preciso distanciar do barulho, é preciso distanciar das distrações, é preciso estar atento ao Senhor, é preciso deixar fazer morada dentro do nosso coração, mas fora das distrações que o mundo tem nos oferecido. E Moisés, me impressiona que ele arma essa tenda, e no versículo 8 vai dizer: e aconteceu que saindo Moisés da tenda, todo o povo levantava, e cada um ficou em pé à porta de sua tenda, e olhava Moisés pelas costas. O povo podia ter a presença, mas admirava a presença pelas costas. O povo não ia até a presença. O povo já tinha a presença, mas não ia até essa presença. Não buscava por essa presença. Mas Moisés ele faz diferente. Ele sai daquele lugar de confusão, ele sai daquele lugar de barulho e monta a sua tenda. E quando ele entra na tenda, um lugar de intimidade, um lugar onde o Senhor está te segurando pela mão, um lugar onde o Senhor está falando contigo face a face. E a palavra do Senhor vai dizer: e a coluna de nuvem descia e falava com Moisés, Deus falava com Moisés como se fala com um amigo. Moisés dedicava aquele tempo para pedir instruções ao Senhor. Moisés dedicava o tempo para falar com o Senhor. E hoje nós estamos em falta disso. Perdemos tempo com tantas coisas, mas não dedicamos tempo ao Senhor. Perdemos tempo com tantas coisas, mas não vamos no secreto falar com o Senhor. Perdemos com tanta coisa, mas não nos dedicamos à presença do Senhor. Caminhamos com o Senhor, mas não reconhecemos a sua presença. Quantas e quantas vezes o Senhor ele está no ambiente, querendo derramar sobre você o seu Espírito, querendo que você sinta a presença dele, querendo falar algo novo, derramar um vinho novo sobre a sua vida, e você não está atento àquilo que o Senhor tem te chamado para fazer. Moisés ele não se contentava somente com a presença, com a promessa. Moisés ele queria mais. Moisés ele queria andar com o Senhor, ver o Senhor. Só que o nosso Deus ele é tão misericordioso que ele alerta Moisés: se você me ver, você será consumido. Então eu vou permitir que você me veja pelas coisas. E o Senhor permite isso, Moisés. O Senhor hoje me derrama o teu Espírito sobre essa igreja.
de ter o alívio, o abraço do Senhor dentro do nosso coração. E o povo hoje ainda não reconhece a presença. O povo tem deixado a presença caminhar no meio dele e não tem reconhecido a presença. O povo tem falhado. Uma geração que foi escolhida por Deus, uma geração que foi escolhida para pregar, uma geração que foi escolhida para profetizar, uma geração que foi escolhida para curar, e o povo tem prestado atenção somente na promessa e não tem prestado atenção na presença. O povo que tem vergonha de adorar, um povo que tem vergonha de se render, um povo que tem vergonha de prestar um verdadeiro culto ao Senhor. E o Senhor, Ele tem falado no meu coração que Ele tem se entristecido com isso, porque Ele não quer somente promessa. O Senhor quer comunhão, o Senhor quer intimidade, o Senhor quer posicionamento. O Senhor quer muito mais do que você alcance o seu milagre, milagre a tua presença. O Senhor não quer somente abençoar a sua vida, o Senhor quer caminhar contigo, o Senhor quer que você sinta Ele, o Senhor quer que você se renda a Ele. E o Senhor tem falado no meu coração. Eu tenho me entristecido com uma igreja que só quer a promessa, que só quer um milagre. Mas quando eu entrego o milagre, quando eu entrego a promessa, me abandona. Quando eu entrego a promessa, vira as costas para mim. Quando eu entrego aquilo que eu prometi, me abandona e me troca. E o Senhor tem se entristecido com isso. E quando eu vou olhar em Êxodo 40:34, que é quando a nuvem do Senhor toma o tabernáculo, eu pude identificar no versículo 33, que vai dizer assim, bem no finalzinho: assim Moisés acabou a obra. A nuvem do Senhor não tomou o tabernáculo de qualquer maneira. Foi preciso trabalho, foi preciso empenho, foi preciso dedicação, foi preciso entrega, foi preciso entender que era muito mais do que promessa, era presença,
contentar somente com receber algo que eu te pedi. Eu quero muito mais do que isso. Eu quero viver com o Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero gastar os meus dias na tua presença. Eu quero gastar os meus dias na tua casa. Eu quero gastar os meus dias na tua obra. Eu quero gastar os meus dias fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Lá em Atos 2, quando o Espírito de Deus desce sobre o povo não estava prostrado, pensando somente na promessa. O povo orava, o povo jejuava, o povo estava em constante oração. Foi quando a glória de Deus desceu naquele lugar e tomou as pessoas naquele ambiente. As pessoas não estavam de qualquer maneira. As pessoas não chegavam. As pessoas, aliás, poderiam até chegar na presença de qualquer maneira, mas elas não permaneciam de qualquer maneira. Porque aquele que é cheio do Espírito, ele não permanece de qualquer maneira. Aquele que é cheio do Espírito, ele pode passar luta, ele pode passar dificuldade, ele pode passar o que passar, mas ele não permanece de qualquer maneira. Hoje nós temos o privilégio de sermos morada permanente do Espírito, e nós não temos dado atenção e crédito a isso. E o Senhor, ele tem falado muito comigo a respeito disso. Quando olhamos para as igrejas e vemos a igreja morta na presença, quando vemos uma igreja que não adora em espírito e em verdade, quando vemos uma igreja que não busca em espírito e em verdade, o Senhor, ele tem falado muito no meu coração por isso, e ele tem cobrado de mim também. Quando você ora a mim e me pede, eu atendo. E quando é hora de você me buscar, e quando é hora de você gastar a sua vida na minha presença, você tem voltado atrás. Muitas vezes eu tenho te chamado e você não tem atendido ao meu chamado. Muitas vezes você tem deixado de fazer aquilo que eu designei para você. Nessa noite, igreja, eu convido você neste momento a ir no seu lugar. Você não precisa gritar, porque o nosso Deus, ele não é surdo. Eu quero que você ligue o seu pensamento ao Senhor. Eu queria pedir que vocês colocassem sobre os seus pés. E nesse momento você começasse a falar com o Senhor. Senhor, hoje eu não sou mais tenda. Hoje eu sou morada
Senhor, eu quero